Reflexão do dia 8 de abril de 2024. Anunciação do Senhor, solenidade, segunda-feira. O dia em que Jesus foi anunciado a Maria, ao mundo. O mundo então para receber de Deus a graça, a misericórdia de ter se encarnado através de Maria. Santo do dia, Santa Júlia Biliarte, religiosa cujo o alimento foi unicamente a Eucaristia. Nós estamos falando do século XVIII, lá na França. Por uma disposição interior ou por um chamado sobrenatural e por fé viva na presença do Rei Jesus no pão eucarístico, a Eucaristia passou a ser o único alimento de sua vida. Ela se sacrificava, num sentido de jejum, e só se alimentava de Eucaristia. Ela aprendeu a ler e escrever, porque com este saber ajudava no sustento de sua casa. Santa Júlia Biliarte, depois de muitos anos, inclusive doente, com a paralisia, e de vida mística, influenciando várias pessoas no sentido de seguir Jesus, sentiu em seu coração um grande desejo de se tornar religiosa. Era preciso fundar uma congregação religiosa com o carisma de formar bons e santos educadores para educar os pobres. Então ela se dedica a fabricar santos, orientadores, professores, com a capacidade de instruir os jovens, as crianças e também toda a classe popular menos favorecida pelas leis, a encontrar Jesus. Santa Júlia Biliarte, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A anunciação do nosso Senhor Jesus já foi prevista em Isaías, capítulo 7, de 10, versículo 10 a capítulo 8, depois versículo 10 também. Então, um capítulo inteiro, Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede a Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza do mar, quer provenha das alturas do céu. Então ali o profeta estava falando com o rei Acaz, para que ele pedisse o sinal. Se é isso que está te faltando para você seguir a Deus, para a sua conversão, pede o sinal. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então ele voltou atrás no seu intento e teve temor a Deus, falou: Não vou pedir nada, Mas disse o profeta: Ouve então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais agora a incomodar também o Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Emanuel, porque Deus está conosco. Assim, palavra da profecia sobre a anunciação do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 39. Ele fala: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Também é um salmo que fala do Senhor Jesus. Olha só o salmo: Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então vos disse: Eis que vem. Esse salmo vai ser citado pelo Senhor Jesus também. Ele vai falar exatamente esse salmo falando dele, falando do próprio Senhor Jesus. Vamos então às leituras de hoje. Na segunda leitura, em Hebreus capítulo 10, de 4 a 10, Paulo aqui nos dá um esclarecimento, usando exatamente o Salmo 39. Vamos lá. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes, como fazia antigamente, Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítimas nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifício pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Em que livro que está escrito isso? Nos profetas, E também agora no Salmo 39. Sacrifício ou oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas.
holocausto por nosso pecado. Então eu vos disse, eis que vem. Então está aqui Jesus falando para a igreja, falando para os discípulos, exatamente citando o Salmo 39. E continua: Tu não quisestes, nem te agradam vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isto suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. O primeiro sacrifício, então, é de animais, e o segundo é o permanente, é o perpétuo, é o sacrifício do seu próprio Filho, do Senhor que se encarnou, se fez homem, doou-se na cruz, morre, sepultado e ressuscitado. É graça a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada por uma só vez, por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. O Evangelho está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, nós temos no texto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, é a saudação do anjo que fez a Maria, Então, quando nós oramos o texto, nós estamos traduzindo e proclamando em voz alta tudo que está escrito na Bíblia. Então, o texto, ele está todo na Bíblia. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Quem fala isso é Isabel, Rogai por nós que recorremos, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É a única parte que é colocada aí pela igreja, que na fé proclama Maria como intercessora. Agora o restante do texto é todo na Bíblia. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a vida, dará luz a um filho, a quem porás o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, eu não me relaciono com homem. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seria muito ingênuo da nossa parte achar que todo o diálogo do anjo com Maria foi conforme está escrito aqui em Lucas, tão rapidinho quanto eu li. Não, ao contrário. O anjo teve que se esforçar muito para explicar a Maria tudo o que ia acontecer. Maria foi orientada sobre tudo. Olha, o seu filho vai crescer na graça, vocês serão perseguidos, muitas crianças morrerão, porque o rei vai querer matar Jesus ainda pequeno, mas vai matar milhares de crianças. Vocês terão que fugir para o Egito. Está escrito, foi revelando todas as escrituras para Maria, escrevendo, falando, assim como o Senhor Jesus relatou aos discípulos de Emaús,
tudo que está na Escritura sobre Jesus, e explicando Isaías, Moisés, os Salmos, os profetas, explicando que o seu filho morreria, né? Então Maria foi sabendo de tudo, tudo que aconteceria. Para ela não foi nenhuma surpresa quando Jesus, com 12 anos, se perdeu num templo. Ela sabia que isso iria acontecer. Toda a vida de Jesus, toda a sua história, toda a sua profecia foi revelada a Maria. Então muitas pessoas perguntam: como que Maria ficou então em pé diante de Jesus? Como que seu olho, o seu olhar cruzou com o olhar de Jesus durante a procissão da cruz, quando Jesus, levando a sua cruz, olha para sua mãe? Como que ela segurou essa barra toda? Como que ela se manteve de pé? Maria sabia de tudo, foi orientado pelos anjos. Quando Maria foi consagrar Jesus no 8º dia, né, consagrando lá Jesus, né, depois dos 40 dias de resguardo, né, ela foi apresentar a Jesus. No templo, os profetas no templo falaram: uma espada atravessaria seu coração, né? Então Maria sabe de tudo, e o anjo está revelando tudo a Maria. Por isso que ela se mantém de fé quando a igreja se esconde, quando a igreja foge da sua realidade, com medo dos romanos, com medo de Herodes e seus guardas, as portas fechadas, mas Maria está lá de pé, diante de Jesus crucificado, né? Ele é retirado, Jesus da cruz, colocado em seu colo, como mãe acolhe o corpo do seu filho. Ela depois mantém a igreja viva, motivando a igreja que se encontra perdida, e os apóstolos encontram em Maria força necessária para seguir à frente até que Jesus ressuscitado possa voltar a estar com eles e sobre eles soprar o Espírito Santo. E depois em Pentecoste, quem está lá? Maria. Tudo isso porque na graça que Maria recebeu, cheia de graça, o anjo revelou a Maria. Mas o anjo revelou sozinho? Maria então compreendeu tudo isso na dimensão humana? Não, misticamente, pelo Espírito Santo. A mente de Maria foi aberta completamente. Por isso, sem nenhuma surpresa, aos 30 anos, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, que é multiplicar, transformar a água em vinho, né? Então, por que depois dos 30 anos que Jesus começa a sua manifestação pública? Porque, segundo a lei hebraica, um filho só pode representar o seu pai após completar 30 anos. Aí começa a vida pública de Jesus. E ele vive os seus 3 anos testemunhando o Pai, testemunhando a graça de Deus. Agora, ele com 30 anos, ele pode falar em nome do Pai. Então, tudo isso foi respeitado por graça. Por que Jesus, então, não se manifestou com 20, 19, 25, 27, 29 anos? Então, tudo para obedecer às regras humanas, os preceitos humanos, né? Tudo isso composto ali na lei judaica. Ele cumpriu tudo como um bom judeu e, com 30 anos, então, ele tem autoridade para falar em nome do seu Pai. Então, está aí toda uma explicação, né, nessa anunciação do nosso Senhor Jesus. Com esta anunciação, queremos refletir também a vida de Santa Júlia Biliart. Ela também anunciou Jesus. Lhe foi anunciado na sua infância, ela gerou Jesus nos seus comportamentos, nas suas atitudes, e agora ela lança Jesus, ela gera Jesus ao mundo. É assim que você, pai, deve fazer, você, mãe, deve fazer, tio, tia, avô, sobrinho, sobrinha, neto, né, a família. Nós temos que ser uma fábrica de Jesus. A exemplo de Santa Júlia Biliart. Passou sua vida toda como leiga. No finalzinho da vida, resolveu tornar-se religiosa para fundar uma ordem, para que pessoas pudessem receber educação e ser professores de Jesus também nesse mundo. Então, imitando Santa Maria Biliart, pedimos a Deus a graça de, como Maria, gerar Jesus para o mundo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.